Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente mergulha a fundo em temas fascinantes. E hoje, preparem-se, uma viagem mitológica. A gente vai desvendar a história de Eros e Psique. Que legal. Já aproveitem. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse episódio com os amigos. Desvendar mistério é sempre mais legal com companhia, né? Com certeza. Essa história, gente, é de tirar o fôlego. Uma história de amor, beleza, inveja, desafios impossíveis. É um daqueles mitos que a gente fica pensando, sabe? Sobre a natureza humana. A gente vai se aprofundar em todos os detalhes, analisando cada passo dessa jornada. E para começar, vamos conhecer a nossa protagonista, Psique. Imagine, uma mulher tão radiante, uma beleza que ofuscava até a da própria Afrodite, a deusa da beleza. Uau! Que poder, hein? A beleza dela era assim, sabe? Extraordinária, causava admiração, mas também temor. Os homens veneravam ela como uma deusa, mas ninguém tinha coragem de pedi-la em casamento. Imagina, Psique, a personificação da beleza, vivia sozinha, em profunda solidão. Que ironia, né? E claro, Afrodite, a deusa da beleza, não ia gostar nada dessa história. Essa beleza ofuscada por uma mortal, a vaidade ferida de uma deusa. Melhor nem pensar nas consequências. Pois é. Cega de ciúmes, Afrodite ordena ao filho Eros, o deus do amor, que faça Psique se apaixonar pela criatura mais horrenda e monstruosa que existisse. Que vingança cruel, hein? Nossa, que horror. Mas o tiro sai pela culatra, né? Eros, em vez de obedecer à mãe, ficou completamente encantado por Psique. O amor é imprevisível, né? Até pros deuses. Exatamente. E aí ele decide levar Psique para um palácio. Magnífico. É nesse ponto que a trama se complica. As coisas começam a ficar interessantes. Falando em complicação, a família de Psique, desesperada com a profecia do oráculo, previa o casamento monstruoso para ela. Eles abandonam Psique em um rochedo, isolada. É de partir o coração, né? Total. Mas o destino, ou o vento Zéfiro, a leva para esse palácio, imagina. Psique sozinha, de repente, num lugar deslumbrante. Luxo, conforto, servos invisíveis atendendo todos os desejos dela, uma princesa. Parece um sonho. Mas e no marido? Eros só a visitava no escuro. Proibiu ela de vê-lo. Que mistério, né? O que ele esconde. E essa proibição, claro, aumenta a curiosidade dela, imagina. Você se apaixona por uma voz, um toque, mas nunca pode ver o rosto. É de enlouquecer. Total. E as irmãs de Psique, cheias de inveja, semeiam a desconfiança no coração dela. Quem é esse homem misterioso que se esconde nas sombras, instigando a pobre Psique? A curiosidade e a insegurança levam Psique a cometer um erro fatal. Uma noite, enquanto Eros dormia, ela decide desvendar o mistério. Psique. É. Armada com uma lamparina, ela se aproxima do marido. O que será que ela vai encontrar? Será que a realidade é como ela imagina? Essa descoberta era para ser um momento de revelação, mas se transforma em tragédia. Uma gota de óleo quente da lamparina cai no ombro de Eros, acordando ele. Ai, meu Deus. E agora? E aí, meus amigos? A gente para por aqui. E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mito de Eros e Psique. A gente viu, né, a beleza de Psique, a ira de Afrodite e a curiosidade da nossa heroína que separou ela do Eros. Mas a história não termina aí. Nem pensar. Mas antes de continuar, hein? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse episódio com a galera. Desvendar mistério é sempre mais legal em grupo, né? E aí? O que acontece depois que o Eros acorda e vê a Psique com a lamparina? Eros, gente, o deus do amor, ferido pela desconfiança da amada. A traição, né? Foi tão profunda que ele desaparece, deixando Psique sozinha, desolada. Nossa, que situação. Pede o marido, a casa, o conforto, tudo por causa da curiosidade. E agora? O que ela faz? Psique, ela decide lutar pelo amor dela. E o primeiro passo, encarar a Afrodite, a raiz do problema. Entendi. Ela vai direto na fonte encarar a sogra furiosa. Mas você acha que a Afrodite estava disposta a perdoar? Houve nisso uma chance de vingança? Boa pergunta. Afrodite, ardendo de raiva, impõe uma série de tarefas para Psique. Tarefas impossíveis, pareciam mais castigo que teste de amor. Que tipo de tarefas? Conta mais. Prepara. A primeira, separar uma montanha de grãos, trigo, cevada, lentilhas, tudo misturado, antes do anoitecer. Impossível. Como ela conseguiu? Psique estava quase desistindo, mas, para sorte dela, um exército de formigas. Compadecidas com a situação, vieram ajudar. Elas trabalharam a noite toda separando os grãos. De manhã, a tarefa estava completa. Afrodite ficou chocada. Caramba, que trabalho em equipe. E o próximo desafio, qual era? O segundo, subir uma montanha altíssima, coletar lã de ouro, de carneiros selvagens, ferozes. Vanessa, só de imaginar. E como ela escapou? Psique dessa vez foi ajudada por um junco falante, que crescia perto do rio. Ele disse para ela que os carneiros eram perigosos de dia, mas de noite descansavam e a lã ficava presa nos arbustos. Inteligente o Junco, hein?
E Psique mais ainda. Seguiu um conselho e conseguiu a lã, sem riscos. Afrodite subestimou a mocinha, né? Totalmente. Mas ela não desistiu. O terceiro desafio: coletar água negra da fonte do rio Styx, no submundo, guardado por monstros. Horror. Mandar Psique pro submundo. Que perigo. Perigo total. Mas Psique, mais uma vez, teve ajuda. Uma águia, enviada por Zeus, coletou água e trouxe de volta pra ela, assim, salva. Parece que os deuses estavam torcendo por ela. Mas a Afrodite não se deu por vencida, né? Claro que não, a fúria dela aumentava. E o último desafio, mais perigoso. Afrodite exigiu o inimaginável, Psique tinha que descer ao submundo e pedir. Espera, desceu o submundo. Isso é Gente. demais. Até pra Afrodite. Parece loucura, mas era isso que a Afrodite queria, se livrar de Psique de uma vez. Mas Psique não desistiu, decidiu enfrentar o desafio final. E essa parte da história é de tirar o fôlego. Mas vamos deixar essa aventura pro próximo episódio? Eita, que suspense. Não percam a última parte da saga. Vamos descobrir se Psique superou o último desafio. E se reconquistou o amor de Eros, voltamos já? Curtam, comentem, compartilhem. De volta para a última parte da nossa imersão no mito de Eros e Psique. Lembram? O desafio final, descer ao submundo, a mão de Afrodite, para conseguir um pouco da beleza de Perséfone. Que missão, hein? Descer ao reino dos mortos não é pra qualquer um, mas Psique, com a coragem dela, determinação. E convenhamos, uma ajudinha dos deuses, encarou a jornada, e você, se estivesse no lugar dela, teria essa bravura. Sei não, conta aí como ela conseguiu navegar nesse mundo sombrio. Com a ajuda de uma torre falante. É isso mesmo, o Torre que fala. Psique convenceu Caronte, o barqueiro do submundo, a levá-lo e trazê-lo de volta. Chegando lá, Perséfone, tocada pela história de Psique, né? Amor, perseverança, concordou em ajudar e entregou a caixa. Com a beleza. Ufa, missão cumprida, era só voltar pra Afrodite e entregar a caixa. Mas, conhecendo a Psique, aposto que é a curiosidade. Falou mais alto, de novo. Acertou em cheio. No caminho de volta, a Psique pensou, por que não dá uma espiadinha na beleza da própria Perséfone que pode dar errado? E aí? Ela abre a caixa. Psique, não, de novo, o mesmo erro. O que tinha na caixa? Em vez de beleza, tinha um sono profundo, mágico, dominou Psique completamente. Ela desmaiou. Um sono profundo? A beleza de uma deusa. Não é pra ser vista por mortais, né? Frai, e agora? Quem vai salvar a Psique? Afrodite vai se aproveitar. Quem mais? Eros, apaixonado. Livre da mãe, consumido pela saudade, ele voa em busca de Psique. Encontra ela, adormecida, e a desperta. Com um beijo. Final de conto de fadas. Lindo. O amor verdadeiro sempre vence. E a caixa, Afrodite descobriu. Eros, com seus poderes, devolveu o sono pra caixa. E foi pro limpo. Diante de Zeus, envolvido com o amor de Eros, atendeu. Firmemente. Não foi um final feliz. E a Afrodite aceitou? Digamos que Afrodite teve que engolir o orgulho, abençoar a união. Pra coroar a história, Eros e Psique tiveram uma filha, Edone, representa o prazer e a felicidade. Uma prova, né? Do amor verdadeiro. Supera qualquer obstáculo. Que história emocionante. A beleza, a inveja, os desafios, a desobediência, perdão, o amor verdadeiro, a felicidade. Eros e Psique mostraram pra gente a força do amor. Supera tudo. E você, o que aprendeu com essa história? O que ela te ensina? Sobre o amor, a curiosidade, o perdão. Conta pra gente nos comentários. E não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse episódio. A gente se vê no próximo Deep Dive. Com mais histórias, mais reflexões. Até lá!